Olá, bem-vindos. Eu sou a Tânia Buchmann. Haha, mentira. Eu sou a Charlie. Estamos aqui no mais um podcast sobre olhares. Né, Tânia? Ou Charlie? O que eu posso dizer agora? Olá, eu sou a Tânia Buchmann. Estamos aqui hoje para falar, como sempre, de fotografia, mas temos um convidado especial. Então vamos falar sobre olhares com o Reed Saib, que é um convidado especialíssimo que veio de longe, mas ele mesmo vai se apresentar daqui a pouquinho. Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio, E eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente! Gente, E aí, Di, tudo bom? Tudo bem? tudo jóia. Obrigado, poxa, por participar aqui com vocês. Falei que eu tô me sentindo que estar com vocês aqui. Adoro vocês, adoro o Centro Europeu e compartilhar um pouquinho aqui do projeto sobre mim vai ser um prazer. É sempre um prazer pra gente também, A né? gente O fica Reed feliz. já é nosso amigo de longa data, né? Já veio bastante. algumas vezes pra cá, né? Por isso porque o Reed é de Vitória. Isso, Né? Cariacica e Espírito Santo, especificamente. É. Quem é do Espírito Santo, pessoal, às vezes vai viajar e fala, eu sou de Vitória, porque é Grande Vitória, né? Uhum. Mas eu moro numa cidade ao lado de Vitória, que é Cariacica. Legal. Cariacica. Uhum. Legal. É. Bom saber, né? Porque eu só sabia Vitória, mas nunca tinha entrado. É muito normal, o pessoal geralmente tem a visão mais de Vitória, Vila Velha, e tem Guarapari, assim, Cariacica é uma área que é geralmente um pouco, é ao lado assim, mas tem muitas áreas interessantes, tem uma área rural bonita também, então eu gosto sempre de propagar, assim, que a gente... Isso é legal. Você sabe De que, na valorizar. verdade, a nossa amizade se deve ao nosso grande amigo Marcelo Andrade, né? Isso mesmo, Porque, Marcelão. é assim, um abraço pro Marcelo, né? Marcelo. Querido. Mas, bom, Conterrâneo. Conterrâneo, pois que é. o Marcelo com aquele sotaque, quando ele quer entrar no sotaque, ninguém aguenta, né? Mas todos nós, eu como gaúcha, se entrar no meu sotaque aqui, ninguém vai aguentar agora. Nossa. Mas vamos lá. Mas você chegou em Curitiba agora, né? Só para Sim. passear e vamos aproveitar e conversar um pouquinho, né? Ah, sim, toda vez que a gente vem pra Curitiba, eu quero fazer alguma coisa com vocês, porque eu gosto de visitar aqui, eu acho que a gente tá sempre em contato, assim, isso é bacana. E é legal quando a gente... E é sempre uma novidade diferente quando vem pro lado de cá, né? Da vez passada, 2015, que a gente fez a exposição lá no Shopping Cristal, na época de lá, na sede, ou a participação Foi bem com legal. vocês com o workshop. Então, assim, eu gosto de sempre, ao longo desses 10 anos do Projeto Neon, a gente estar compartilhando um pouco dessa experiência, um pouco dos acontecimentos, porque a gente vai se inspirando mais alunos, mais pessoas que queiram produzir, né? Claro. Vocês como professoras da área, vocês também estão sempre estimulando, vocês também estão sempre produzindo. Então eu acho muito importante quando a gente consegue estar expondo dessa forma. Além de fazer exposição, mas também estar compartilhando de maneira educacional, digamos assim, né? Compartilhar conhecimento, né? Não dá Exatamente. para guardar pra gente. Uma palavra que o Richard usou agora que eu acho, assim, que resume tanto o nosso fotógrafo, vamos utilizar, mas artistas visuais em geral, mas que assim, você falou, inspiração, inspirador. E teu trabalho é muito inspirador. Ah, Então, obrigado. assim, isso é um elogio e é o que eu penso mesmo. Porque a gente sempre fala, né, Charlie, às vezes está em aula, ou em bate-papo, ou em conversa. Não vou dizer que o teu trabalho é único, porque outras pessoas fazem a mesma técnica. Mas o trabalho do Reed, sim, é único. É onde nasceu tudo isso. Essa Pois é, eu acho que a gente tem o neon desde a década de 80, né, e de várias formas sendo utilizadas, na moda, na fotografia, né, no design. Então, assim, a gente vê hoje, tanto é que quando eu comecei em 2013, eu produzi isso através de uma referência, só que se você for ver essa referência hoje, não tem essa conexão com o que eu produzo hoje. Talvez uma parcela, uma foto que eu produzi, mas o que traz essa diferenciação, que eu acho que toda pessoa, todo fotógrafo, todo artista visual que produz uma imagem, produz fotografia, vai por esse caminho, né, de você
tá conceituando, de você estar trazendo, levando a sua identidade, o seu olhar, né? Então, eu acho que é isso que você falou, torna único nesse sentido, né? De estar trazendo um pouco de, não somente de questão de coisas que você estuda, de coisas que você vê, de referências, de inspirações, mas também traz um pouco do seu pessoal, da tua personalidade. Seu ser, né? E toda vez que eu falo do Projeto Neon, eu falo muito isso, assim. Tanto é que essa recente participação que eu fiz com a revista Zup, que é o Pixel Show lá em São Paulo, que a gente gravou um mini documentário, eu entrei um pouco nesse assunto, também dei uma entrevista para eles e tal. Então, assim, eu falo um pouco dessa minha história com o Projeto Neon, que é 10 anos só, mas eu conto como isso também nasceu através do meu olhar lá atrás, né? Eu comecei a lidar com fotografia quando eu tinha 12 anos, a partir por aí, assim. Eu tenho 35. Então, assim, foi de inspiração de gostar, de ver minha avó fotografando em casa, com álbuns e álbuns de família. Eu até cito isso na... Ela era fotógrafa ou era uma entusiasta? Amadora, cara, de família, Que legal. tipo, Mas era um fotógrafo, né? mas era um fotógrafo, início, não profissionalmente, tudo, né? mas tinha esse olhar. Então, assim, só de ter esse gosto para registrar, tipo, Sim. Vai abrir um terminal novo lá em Cariacica. Ela tem foto daquele terreno. Nossa, ela era fotógrafa, então não era só a família, ela exato. fazia eventos. Então participava não de fotografar a sua família, mas também de ter isso, né, de documentar essas histórias, né? Fotografia, você dali escrevendo com luz, ela escrevia todos os dias nas agendas e mais agendas que ela tinha. Agendas visuais. Agendas visuais. E, tipo, a letra dela muito manuscrita e era linda, assim, eu até mostro isso no documentário. Que legal. E tipo, isso que é legal. Então eu fui levando isso adiante na escola. Eu falo que tem gente na escola que só tem foto minha causa, porque eu levava isso também para, né, minha câmerazinha digital lá, que na época eu tinha analógico, mas também tinha uma digitalzinha que, tipo, nem sei se vocês conhecem, marca Iptec, assim, na época era uma coisa muito... Pixinha, assim, né? Piquitinha. Então, assim, eu fui levando isso adiante. Então, essa minha construção, o olhar, né, fotográfico, foi nascendo a partir daí. E aí vem faculdade, aí vem as experiências profissionais e a gente vai aprimorando, né? Você fez faculdade do quê? Publicidade. Ah, tá, é verdade. Publicidade, fiz uma especialização em fotografia e fiquei por aí em especialização. E, obviamente, cursos extras, né? A gente vai estudando, vai vendo várias coisas. E a vivência profissional, que hoje eu tenho uma empresa de marketing digital, então a gente também vai levando essa acessibilidade adiante. Então, assim, com o projeto a gente vai tornando essa questão mais única, assim, e vai levando isso. Então, toda vez que eu vou falar do projeto, eu tento sempre levar que a gente pode construir qualquer coisa, levando essa nossa bagagem da nossa história, né? Mas você sabe que, aproveitando até essa deixa, eu lembrei ontem, eu estava dando aula e falando para meus alunos uma coisa que é bem importante, assim, eu acho muito importante. Essa tua história, que é linda, um dia você vai ter que escrever, porque é poesia visual, a sua avó era uma poeta visual. Mas uma coisa que eu acho interessante é assim, quando a gente vai falar de trajetória, se eu falar da minha, se a Charlie falar dela e você continuar falando agora da tua, uma coisa que eu acho tão interessante as pessoas perguntam quando começou, quando que o bichinho da fotografia picou em você, mas às vezes é tão gradativo e que você não percebe, que você diz assim, comecei há 10 anos atrás, mas você começou há 20 anos atrás, há mais tempo, quando você era pequenininho, porque essa questão toda vai te acompanhando. Só que assim, tem pessoas que vão descobrir que são fotógrafos com uma idade bem avançada, e que podem ser fotógrafos, e outros que não adianta, você puxa para um lado, eu vejo por mim, fiz sociologia, mas o que acontece? Estava sempre entrando nesse lado, você vem em outra área também, mas você é da mesma área dele, na verdade. E eu acho que isso é muito comum também para quem trabalha com fotografia, que às vezes, se torna fotógrafo, às vezes se lida isso mais adiante, mais à frente,
às vezes não precisa ter uma área específica, não preciso fazer o curso para isso, assim, claro. você traz uma bagagem de várias áreas. História, né? Eu participei uma vez de um grupo de fotografia lá no estado, e a gente tinha vários fotógrafos, e era cada um de uma área diferente, assim, e cada um com um olhar diferente, isso que é Mas bacana. eu acho isso muito rico, sabia? Sim. Porque se a gente ficar numa área só, a gente meio que bitola, né? Exato. Até o nosso curso a gente pensa assim, né? Sim. Várias áreas para realmente abrir, né, a mente. Mas aí que tá, Charlie. Várias áreas. Nós temos. Sabe que eu penso às vezes no médico. O cara entra na medicina, ele quer muito medicina, né? Quando faz o vestibular. Só que ele vai conhecendo as áreas, os segmentos, em vez de fechar, vai abrindo e abrindo. Aí, às vezes a pessoa entra para ser ortopedista e vira um obstetra, assim por diante. Bom, e na fotografia não é diferente, porque em que momento que você decide que você quer fazer fotos de produtos, vamos supor, ou de pessoas, ou assim por diante. Por quê? É aí que vem a questão do especializar-se. Aí você vai fechando o teu olhar. E eu acho tão legal, porque quando você vai se decidindo e vai escolhendo, porque a gente que dá aula, né? Você também deu aula, você deu workshop, né? Não aula como vocês, assim, Não, mas workshop. de workshop. Então, a questão dos alunos, que a gente sempre lembra deles, tá aqui dentro do Centro Europeu, o que acontece? É aquela coisa do, nossa, quantos segmentos, em qualquer área, aqui, qualquer curso do Centro Europeu, qualquer curso. Quantos segmentos eu tenho, meu Deus, eu entrei aqui para aprender fotografia, eu queria mexer na câmera, e agora vem tantos segmentos. Só que aí, não é nem uma questão de maturidade, eu acho que é uma questão de aonde está, eu não uso tanto essa palavra, mas que já está bem batida, que é a zona de conforto, mas que assim, aonde você se sente confortável, que você chega nesse ponto, nós falando aqui, né, entre nós que já sabemos as áreas que a gente gosta, mas assim, não é só gostar, é saber fazer bem. E fazer bem é o quê? É esses 10 anos que você está aí, ó, ralando e fazendo, e a gente sabe que não é fácil. Não é, eu vou tocar num ponto que você comentou, tipo, e como vocês também que trabalham numa situação de professora e lida com alunos que estão buscando uma capacitação, fazendo curso. E quando eu já cheguei a dar um workshop em São Paulo, que eu lidei com essa questão do projeto Neon também, e as pessoas quando vão fazer um curso, e eu também lidei isso na época da pós-graduação de fotografia, o pessoal lida com a fotografia, eu quero a parte técnica. Eu quero mexer na câmera, eu quero não sei o quê. E quando eu venho com um workshop, ou venho falar do projeto, eu às vezes faço, né, aquela curva. Tipo, não vamos falar de técnica ainda, mas vamos falar de como construir essa foto, de como produzir às vezes com a Neon, mas você lidar com uma produção pensar naquela foto, né, naquela montagem, se você vai ter uma estrutura, que cor que você vai usar, que história que eu vou contar com aquela imagem. E aí você tem essa procura. Então, eu percebo um pouco isso, assim, do pessoal que vai lidar com a fotografia, nesse sentido, eles vão para esse caminho. E eu acho que com o projeto eu já busquei apresentar ele nessa parte. Você fez um atalho, na verdade, né? Exato. E são 10 anos, né? Para quem também não conhece o RID, ele tem 10 anos, né? Esse projeto, que é o projeto Neon, onde ele faz essas fotografias com tintas, né, que são fluorescentes e luz negra. Luz negra. E assim, né, para fotografia a gente sabe, a luz é fundamental, então você tem uma luz assim que é um pouco alternativa, um pouco não, né, bastante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio, né, como é que veio, você já falou que tem referência e tal, mas assim, como que isso tomou corpo? O projeto Neon, ele nasceu em 2013, mas ele nasceu após alguns outros projetos, né? E aí eu vou fazer, me lembra dessa parte, eu vou só fazer uma curva quando você estava falando da questão de você se especializar e às vezes você lida com fotografia e você vai afunilando antes de eu chegar nessa parte de contar do projeto. Tipo, eu já tive caso de... E aí eu vou emendar na parte dos projetos que eu cheguei no Projeto Neon. Eu já tive caso de pessoas de pessoas que me deram aula, na época de graduação ainda, de comentar que quando eu cheguei na etapa de um projeto chamado Projeto Neon, de falar assim pra mim, você podia fazer algo diferente. Porque parecia que eu estava querendo me especializar, parecia que eu estava querendo focar, até porque eu tinha a meta de todo ano fazer um
um projeto diferente. Eu comecei na faculdade com um projeto, na época com vários eventos acontecendo de fotografia, eu comecei com um projeto chamado Faces, depois um projeto chamado Recortes, aí depois eu vim pro projeto Desigual, e aí depois veio o Incolor, e aí veio o Projeto Neon. E nesse meio tempo de Projeto Neon, surgiu o Reborn, que tá meio parado, tá pra acontecer alguma coisa. E aí, fiquei 10 anos com o projeto, estou 10 anos com o projeto, sendo que eu sempre fiz um projeto por ano. E aí teve esse acontecimento, tipo, parecia que... Aí eu guardo esse comentário comigo, você podia fazer outra coisa, parece que você está indo para uma mesma linha de retratos, porque todos esses projetos tinham uma conexão com o retrato. E assim, o Projeto Neon foi o projeto que mais me deu a possibilidade de não especializar, não afunilar, mas de abrir muito mais o leque. Porque tem, de fato, muita possibilidade, né? Você vê que ao longo da trajetória do Projeto Neon, teve produções com artistas que são de áreas diferentes, são de segmentos musicais diferentes, além de possibilidade de trabalhar com estrutura nas fotos, de cores diferentes. A gente tem uma limitação dentro das tintas fluorescentes, de cores, de uma paleta de cor limitada. E eu consegui abrir um pouco mais esse leque de opções de cores com não só lidando com a fotografia, mas lidando com a parte técnica, né? Mas lidando com uma parte que muitas vezes é você entender muito mais da cor, muito mais de fazer ali uma mistura, quase uma coisa química também, de entender um pouco mais dessa composição e do produto que eu uso, que é um brilho na pele, que eu não vou usar o mesmo brilho de uma marca, eu vou trabalhar um brilho de um pó que eu utilizo no corpo de um modelo, que eu não vou usar um outro porque ele é mais pesado, ele flutua mais, e o outro, se eu aplico, ele já cai. Então a gente vai estudando um pouco disso, dessa densidade, entendeu? E aí, assim, para fazer essa curva. E aí o projeto nasceu com essa referência, que era uma referência com esses brilhos no corpo de uma modelo, e aí eu fui transformando isso, que nasceu a partir desses outros projetos. O meu olhar fotográfico veio nascendo, não sei se eu já comentei isso na época. Construindo, né? Foi se construindo, porque na época, na faculdade, eu fiz um projeto que a gente tinha que fazer um vídeo com várias fotos, e esse vídeo tinha que ter 3 minutos e 1 segundo. E eu fotografei vários objetos com uma carinha. Tipo, uma tomada que tem uma carinha, um cabo USB que na época tinha uma carinha. Então, assim, várias coisas. Já tinha retrato aí, né? Já tinha retrato aí, então assim... Mas a publicidade estava aí ainda. Já estava, nesse caminho, já estava assim, pulsando. E aí, veio com outros projetos. O Desigual, eu cheguei a apresentar até na Argentina numa época, num vídeo. E aí, esse projeto... também de retrato. Então, assim, retrato pra mim é uma coisa que eu sou apaixonado. Tipo, eu vou fazer uma foto de vocês de neon, eu vou adorar fazer um busto com uma textura aqui na pele, no corpo, o olhar, a expressão, pra mim isso me fascina. Então eu gosto muito disso. Então com o neon eu ainda caminho por isso. E aí quando você comentou da questão da zona de conforto, tipo, pra mim seria muito confortável fazer uma produção de neon, como as fotos que estão no site, por exemplo, até se vocês quiserem pontuar e mostrar, tem muito busto, tem muito olhar, expressão. Então, assim, pra mim isso é uma zona de conforto se eu fosse fazer só produção de retratos nesse sentido. Mas o legal do projeto é que eu consegui, eu saí um pouco dessa zona. Poxa, eu fiz produção com Danny DJ, que é do funk. Então teve Dilcinho, que é do pagode, Thiago York, de uma pegada MPB. Então eu fui indo por caminhos que em alguns momentos eu também consegui utilizar a parte da comunicação com, por exemplo, na produção do Dilcinho, que foi a identidade visual do projeto de DVD que ele estava fazendo na época. Então eu consegui conectar a fotografia, por exemplo, tem uma foto do Dilcinho, essa daí, que ele na época estava usando um estilo. Né? Isso virou a marca do Open House. Então ele estava na época usando esses 2 cortes na sobrancelha, e eu fiz esses 2 cortes na sobrancelha na foto, marca, né? Que virou o H de House. Ele até fez uma marca House Collection, que usou isso depois. Então, assim, juntei a publicidade, né, a comunicação. Então, assim, foi uma possibilidades. E ainda há muita possibilidade. Isso que é bacana, sabe? E sabe o que eu estava pensando quando você falava? Até porque eu tenho na minha casa lá um trabalho teu, você deu de presente. Então, é o seguinte, uma coisa que eu fico pensando. Quando a gente fala em fotografia, as pessoas, os leigos, vamos chamar assim, as pessoas pensam, tá lá, a
Você pega a tua câmera, faz o clique, enquadra, pensa no ângulo, no enquadramento, tá feita a foto. O leigo, a gente tá falando dele. Agora, você tá aqui falando pelo menos em 2 áreas. Por quê? Você faz a tua foto, você tem a ideia, ele tem a ideia que eu digo assim, o objetivo, você falou muito em retrato, que é o que você gosta dentro da fotografia, ok? É um nicho. Mas tem outra coisa, isso falando em expressão, tá tudo dentro da questão do retrato. E agora vem a questão que eu nem sei como chamar, como dar esse nome, se é uma maquiagem, é uma pintura, como é que você chama para juntar tudo isso, para essas imagens que a gente vai ver depois? Eu também penso que tem a pintura, tem um hit pintor aí. É mais uma arte. Então, porque sabe que tem gente que trabalha, eu tô tentando lembrar o nome do fotógrafo russo, que o nome dele é mais dificilzinho de lembrar aqui, tô vendo, mas não consigo lembrar. E que é o seguinte, ele tem um artista plástico que trabalha com ele é o fotógrafo e a maquiadora faz o que o artista plástico pensou e daí eles unem o trabalho. Então, são 3 artistas trabalhando juntos. Sim. No teu caso, você é o cara. É 3 em 1. Exato, tipo isso. Eu falo que eu acho que desde pequeno eu sou muita coisa. Eu faço bolo, eu já fiz bijuteria, eu já vendi coisas... Aliás, esse bolo que tá aqui deve ser tempo procurando até agora. Então, assim, desde pequeno, cara, eu tenho essa... Assim, nunca fiz arte... já fiz algumas aulas como aluno especial na UFES, lá na área de arte, mas eu não sou formado em artes plásticas, então eu tenho gente na família, minha prima, ela é formada em design. Eu tenho uma outra prima que é formada em artes. Família de artista. Não, meu pai é engenheiro, meu irmão é físico, minha irmã é matemática. Nossa, então, assim, eu não tenho nada a ver. É assim, quase. Não tenho nada a ver. Eu sou o único da família que é dessa área, assim. Desse jeito. Não, então, mas pela avó, né? Tem então, um ladinho da família que é artista. E aí, eu tive essa afinidade, assim, desde novo. Então, eu fui indo por esse caminho. Mas aí, para quem não conhece teu trabalho ainda, e já que a gente está, por enquanto, só falando, aonde entra... Porque, assim, você falou bastante do retrato. Tá, ok. Tinha uma câmerazinha, fotografava, a avó era a tua fonte inspiradora, vamos chamar assim, mas aonde entra essa arte da pintura? Porque aí veio essa experiência, mas... E como que tudo começou? Olha, a parte da pintura, tanto é que hoje eu chamo mesmo de pintura, por mais que eu não seja um pintor. Então, assim, todo mundo que vê o projeto e vê pintura, né, tinta no corpo, lida isso como uma maquiagem. Lá no início do projeto, né, eu estava começando a entender um pouco, precisei estudar sobre maquiagem, precisei estudar também ainda mais sobre pintura, produtos, o que eu vou usar, assim, né. Eu lembro na época que eu comecei, eu usei uma maquiagem, não vou falar marca, mas eu tenho essa até hoje, inclusive super parceira, mas eu liguei para uma amiga, eu falei, Rebeca, aonde que eu consigo? E ela foi numa farmácia perto da casa dela, ela foi uma das primeiras modelos, assim, a gente lançou. Tanto é que a Rebeca depois a gente até participou, eu chamei ela, participou no clipe do Thiago York fazendo making off. Então, comecei a entender. Então, essa parte da pintura sempre foi uma coisa que eu gostei, tinta, lidar dessa forma, tanto é que antes do projeto, eu tive um projeto chamado Incolor, que eram pessoas pintadas também, então já foi uma coisa que começou a nascer nessa época. É legal ver que tem uma gradação, né? Isso que é bem legal. Se você for pegar e ver os meus trabalhos, é óbvio que se eu for olhar lá na época da faculdade, for mostrar até hoje, dá para puxar, dá para fazer conexões. Entendi. Então essa coisa da pintura corporal nasceu a partir desse interesse, desse gosto por arte, não a pintura em si. Você não era maquiador, né? Não era maquiador, assim. então eu fui fazendo esse Claro. link. E a produção com neon, ela é bem uma pintura de ação, porque assim, eu vou fazer uma produção com vocês, eu vou buscar entender o teu retrato, a tua face, as suas expressões, o teu olho, os seus dentes. Eu vou analisar várias formas que muita gente, igual você falou, um leigo vai chegar, vai pegar uma câmera e vai te fotografar, vai te pintar, vai jogar tinta. Isso. Tem gente que usa essa coisa, né? Joga um monte de tinta. Então não é bem isso, assim. Existe essa análise por trás, eu vou perceber como é que você funciona. Nem todo mundo vai às vezes ter uma composição interessante, tem isso, e envolve muita energia da pessoa também no momento.
Então, assim, não é só pegar, vou fotografar vocês e aí eu vou pintar e vou te capturar. E aí a questão do do 3 em 1, digamos assim. Tem gente, quando eu vou fazer a parceria do projeto, ou vou fazer uma produção em conjunto, as pessoas acham que eu sou só pintor. Então, assim, quem vai fotografar? Eu falei, não, eu faço a foto. O pensamento fotográfico aqui é meu, nesse caso. A iluminação, tanto é que nas produções, por exemplo, o clipe com o Thiago York, por mais que teve a direção do Thiago, do Rafael Quente, e, tipo, a parte visual, o resultado ali, só pôde ser possível daquele jeito que foi a partir do meu olhar com eles, né? Porque a parte da iluminação, a pintura como vai ficar, tanto é que foi muito difícil para eles lidar com a produção feita no escuro, fazer o foco no escuro. Então, assim, tem tudo isso. E a questão da pintura foi, assim, uma coisa que de fato fui desenvolvendo para poder... E me diz, como é que eles... Bom, esse projeto te levou para muitas coisas diferentes, né? Então, já que você comentou sobre o Thiago York, você fez videoclipes também, né? Por conta do projeto. Aí tem uma equipe envolvida, é isso? Não foi você que você criou a produção e todo o cenário? Como é que é? Na época, essa parceria, nessa parceria com o Thiago especificamente, foi muito bacana porque eu fiz contato. E aí surgiu a possibilidade de fazer esse clipe, mas foi um clipe bem compacto, né? Não precisou de grandes produções, mas precisou de todo um trabalho, de criar um roteiro, juntamente com eles, de decidir como é que vai ser a pintura, né? Então teve esse conjunto, assim, não foi só ir fazendo sozinho, como geralmente acontece nas fotos. Até, eu acho que o que a Charlie perguntou, mas eu queria também só acrescentar. Então, esse briefing nasceu da equipe do Thiago York ou você mesmo? Não, eu fiz o contato com ele com a intenção de fazer uma produção com o Thiago. E aí ele, na época, estava terminando de produzir essa composição de Bang, essa produção musical no estilo dele de Bang, da Anitta. E aí, na época, o empresário da época dele falou que caiu como uma luva ter feito esse contato, porque eles queriam algo diferente. E o Thiago, na época, já estava com essas produções bem mais naquela pegada mais, como é que eu posso dizer, mais neutra, mais clean, naquele estilo mais minimalista, um estilo que, de fato, é o que ele estava seguindo. E o Neon foi algo muito fora da curva, né? Foi algo bem contrastante do que ele, de fato, produz. Então, combinou, né? Não foi um briefing, tipo, eles queriam fazer algo, né, desse formato. Então, a gente conseguiu. Foi o primeiro clipe que você fez? Eu não sei, acho que na época veio, eu não lembro se depois veio um outro, que tem um rapaz veio pra cá pra fazer, e eu tive uma produção com um DJ de Los Angeles que não foi um clipe, mas foi um material de vídeo que a gente fez pros shows dele lá, que é Gareth Emery, que ele até tocou no Rock in Rio, se eu não me engano, recente. E então foi na produção audiovisual linkado a um artista nesse período. Não foi um clipe, mas foi algo do tipo. E depois veio o Dennis, DJ, que foi algo semelhante. Para o cenário dele durante o show, né? Isso. Nossa, então olha quantas áreas, né? Quanta possibilidade, né? Não, e até existem muitas outras, né? É infinito. Mas aí eu enxergo assim, pelo que a gente já se conhece, aliás, faz tempo, né? Eu acho isso legal, que é o seguinte, essa questão da diversidade, isso enriquece mais o teu trabalho, mais da tua criatividade, porque você é um cara mega criativo, porque não é qualquer um que fotografar não é fácil. Às vezes é difícil. Claro, e é um processo que ele é gradativo, como a Charlie falou, eu imagino que seja gradativo e que você está sempre criando alguma coisa. Não é um trabalho que você possa, eu vou dar um tempo. Tudo bem, porque todo artista dá um tempo. Para um pouco. É aquela coisa da gente... Eu e a Charlie também falamos muito sobre isso, e entre os fotógrafos a gente comenta, que é aquele tempo que você precisa respirar um pouco. É o tempo daquela parada, e é bom que quem está ouvindo a gente saiba que não é só fotógrafo, que o músico tem isso, o bailarino tem isso, o artista, qualquer área tem, porque nas artes a gente não é criativo o tempo todo. A gente tem que ter esses... A gente diz, faz um ano sabático, não precisa. Dá um tempo para tua cabeça, não se cobra, porque a cobrança, ela é muito complicada.
Os outros podem cobrar de você. Agora, quando você se cobra, daí a coisa... O bicho pega. E na época que... E não é fácil lidar com isso, né? Sim, não é. A gente, quando a gente produz assim, o pessoal acha que a gente é criativo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E, né? Quem trabalha com imagem, né? E a gente... E na época da pandemia, quando começou, foi o que eu acho que todo mundo que lida criativamente, assim, super né? E eu lido com gente, eu preciso de gente para produzir nesse caso. E aí, lógico. como que... Então, foi um processo de... Eu até falei isso na minha palestra, que inclusive vai lançar essa palestra, pelo menos de maneira reduzida online, recentemente, daqui a um tempo, para a ZUP, para o Pixel Show. Da ZUP. Da ZUP. Aí, essa palestra, inclusive, vai sair recente. Eu falo um pouco de processo criativo também, e eu falo um pouco desse bloqueio criativo. Que como eu precisei, o que eu precisei fazer. E na época eu fiz algumas fotos minhas no estúdio, né, com celofane, e fiz uns retratos com celular, umas coisas meio... Autorretrato. E aí foi uma forma de eu conseguir também produzir, e também retrato, né, tipo, lindo, autorretrato, mas retrato. Exato. Então eu comecei a produzir algumas coisas assim para poder me sentir com a cabeça em movimento, com a mente em movimento. Então, assim, são coisas que às vezes a gente também tem. E, obviamente, que é um processo depois voltar, né? A começar e a produzir ainda mais com pessoas, a conseguir estudar mais, né? E isso acontece volta e meia, como qualquer artista, como qualquer pessoa que produz, né? Não, você mesmo disse, às vezes você não está fotografando, mas a gente está olhando, a gente está ouvindo, a gente tá... A gente não para. A gente não para. A cabeça não você lê alguma coisa que não é ligado a já que a gente está falando só, né, de fotografia aqui, mas às vezes, esses dias eu fui num lugar que só tinha plantas, era tudo verde e tal. De repente eu comecei a olhar para aquelas texturas e falei, nossa, e não me sai aquela textura da cabeça. Então eu olhei para uma folhagem por isso. E não me sai aquelas texturas e comecei a pensar, nossa, se eu pintasse, por isso que eu estou falando, eu pintaria essas folhagens. Sim. Mas coitadinha, não vou pintar, é um ser vivo, mas já pensou em pintar as folhagens? Isso, não pintar no Photoshop, do tratamento de imagem, pintar, deixar elas chorando. Aí comecei, falei, nossa, que trabalho legal. Depois parei, porque eu fiquei com pena. Não fazer isso, não vou fazer. Passou, sabe? Nossa, eu não posso nem mostrar minha foto com planta, então. Mas assim, são coisas, para mostrar que a gente viaja muito, literalmente, né? Então, e essa mescla que faz o trabalho dos fotógrafos, dos artistas em geral, ficarem tão criativos, né? Tão bons. E eu queria saber uma coisa, você começou esse projeto como um trabalho autoral, né? Sim. Um trabalho autoral. E ele te trouxe trabalhos comerciais, né? Tipo, contratado para fazer videoclipe, para fazer cenário de DJ. Sim. As pessoas também te contratam, né? Para fotografar, né? Para fazer ensaio. Sim, hoje eu vendo o trabalho mesmo como uma experiência sensorial, né? Experiência neon, de fato. Então, assim, quem quer fazer uma produção, né, para ter isso dentro de casa, ou então seja para uma loja, para um ambiente, é possível. E tem muita gente que vê o projeto, as fotos, e fala, mas eu tenho que ser modelo? Eu falo, não tem que ser modelo, tem que estar ali, né? É uma pessoa natural, disposta. Então, assim, tem muito isso. E impossibilidades dentro desse projeto que já foi feito. Porque quando faz esse trajeto inverso, né? Que você começa com um trabalho que é autoral. Sim. E de repente você é chamado por isso para fazer as coisas, né? E que às vezes as pessoas, principalmente que estão começando na fotografia, pensam, nossa, mas autoral, né? É tão difícil. Sim. Você tocou num assunto que eu acho muito interessante também compartilhar, que na época, quando eu comecei o projeto, tinha um contato que eu fiz uma vez com uma revista, voltado para moda, inclusive, e aí eu recebi a seguinte resposta, o seu trabalho não é muito comercial, ele é muito autoral, e infelizmente não vai ser possível fazer alguma coisa. Eu falei, pô, revista de moda, né, tipo, tudo bem, moda tem o conceito e o comercial juntamente ali também. Mas aí depois, eu acho que uns anos depois, eu estava assinando um evento de moda e design no shopping. Inclusive no mesmo ano que eu estava fazendo a exposição aqui com vocês, no Centro Europeu.
Tipo, como a moda é conceitual, gente, Claro, é simplesmente muito conceitual, e você obviamente linka comercial, linka, né? E é possível, então dá pra construir dentro E disso. deixa eu te perguntar aí de uma coisa que me ocorre, assim, como não é um trabalho, assim, usual, não sei se é a palavra certa, mas enfim, não é algo que a gente vê toda hora, né? Mas a abordagem, por exemplo, você está prospectando um cliente, né? Como você acabou de falar, por isso que me ocorreu. Uhum. Então, assim, tá, vamos lá, vamos fazer um contato com uma loja, ok. A loja te respondeu e ok também, porque é bom a gente ouvir. É bom a gente saber, às vezes, o porquê do não. Sim. Né? O sim já está pronto, mas Sim. o porquê do não. Então, assim, é algo que você prospecta em várias áreas. Então, assim, é o teu futuro cliente, né? Mas hoje, exatamente, como que você está? Você está buscando trabalhar mais em que área? Dentro da comercial ou só na autoral? Ou eu gostaria de fazer mais moda? O que você está... Então, eu não costumo muito deixar muito nichado isso, assim, bem afunilado, porque existe uma N possibilidades, então eu gosto de deixar em aberto. O que eu hoje tenho buscado divulgar mais é a experiência Neon, que é uma forma que eu não chego e prospecto, mas é uma forma de eu conseguir produzir mais e lançar isso na rede social, lançar isso no site, para também conseguir, né, fazer com que essas pessoas vejam como elas poderiam ter algo personalizado em casa. E a parte de também ter uma produção autoral para venda, né, para ter uma imagem que de fato eu possa comercializar. Então eu não tenho feito essa prospecção nesse sentido, né, de chegar. Isso acaba acontecendo. O que eu faço é produzir e conseguir lançar ali e buscar, né, deixar isso, digamos, fluindo, assim, aberto, para N possibilidades. Já está bem consolidado, né? O teu nome, inclusive, é muito associado, né, a esse projeto, né? Sim, hoje as pessoas conhecem o meu nome através do projeto. E, tipo, ninguém conhece... ninguém, não vou falar ninguém, mas, assim, hoje as pessoas, numa porcentagem, conhecem o Ige, que trabalha com comunicação, né? Até porque eu já tive experiência em agências, né? Em produtora, em emissora. E Ige do Projeto Neon. Vê uma imagem neon, associa ao meu nome. Então, assim, isso que é legal. É legal. E não só aqui, mas em outros países. Então, isso que é interessante, sabe? De você conseguir levar para um público amplo, seja do Emirados Árabes, como tem muita gente, seja em Paris, seja na Ucrânia, seja aqui no Brasil. Então, muitas pessoas conhecem por isso, assim. E é legal pro meio acadêmico, que tem muitos alunos que já me usam de referência, isso que é legal, sabe? Isso é muito legal. E a minha intenção de conseguir ter feito, por exemplo, estar fazendo isso aqui hoje, leva para outros alunos também, que vão produzir, que estão produzir a parceria com a ZUP numa revista, ou o mini documentário, ou o anuário que saiu recentemente em Palermo, na Itália, que é um material que vai estar aí para o mundo para levar para outras pessoas que também estão aí, às vezes, começando, não sabe por onde começar ou não sabe como produzir. De repente você vai ser aquela inspiração para alguém que você teve lá atrás de outro alguém, né? Claro. Que é assim, é um ciclo, né? A gente se inspira, bebe de várias fontes, mas a gente coloca o nosso eu, né, ali, que é o diferente. E você falando de beber de várias fontes, uma referência que eu gosto muito, assim, que não é daqui do país, que é a Alexa Mead, que é bem... Ela pinta, ela fotografa e ela não é de uma área da arte, por exemplo. Então, assim, isso é muito legal também. E eu acho isso muito rico, assim, da gente estar fazendo isso aqui e levando para um público, né? Deixando histórias, né? Sabe? Eu acho que é isso mesmo. E eu gosto muito, quando eu leio sobre arte, eu estudo um pouco mais sobre arte também, é a transgressão da arte. É você não ter aquele receio de, eu pinto, um exemplo, eu pinto um quadro, então estou vendo aqui quadros brancos, mas eu só pinto quadros brancos, e a pessoa diz, mas você só faz isso? Não, eu faço muitos quadros brancos, nenhum é igual ao outro, eles são únicos e ponto. Quer dizer, essas questões, essas perguntas que as pessoas fazem, ok, não tem problema, porque às vezes é falta de conhecimento, mas eu queria emendar com esse comentário uma coisa. A tua divulgação, você acabou de dizer que tem comentário, tem outros países que, né,
disseminando mesmo, que é essa palavra. A tua divulgação é feita de que forma, normalmente? Porque, claro, as redes sociais são uma boa fonte, mas Inclusive, já cita aí tua rede social, depois onde as pessoas podem ver. Inclusive é bom que você fala onde que as pessoas te veem. Mas o comentário é muito bom, porque quando a gente está falando para quem está iniciando ou para quem já está no mercado e às vezes não dá aquela alavancada que precisa, é importante saber como se divulgar, como você faz a tua divulgação. Sim, eu acho que um bom ponto positivo para mim, por trabalhar com comunicação em ser da área, que eu tive ferramentas, tive conhecimento para poder saber como seguir. E tem muita gente que entra na fotografia e vai fazer um curso, então às vezes não sabe como conseguir se divulgar. Já tive casos na época que eu fiz um workshop em São Paulo, que pessoas perguntando assim também, como que eu vou lançar, que tipo de série que eu posso produzir, como que eu vou propagar e tal. Além da rede social, que inclusive @idsaibe e o site projetoneon.com.br. Bom, tá aqui. Então, então assim, é o caminho mais prático. Isso. O site e o Instagram. É o caminho mais prático. Hoje o projeto ele é muito mais conhecido online, porque lançou na época com alguns canais de comunicação que foi divulgando alguns veículos. É a fonte, né? Começou a partir daí. Então, assim, a minha forma de propagação hoje é através de momentos que eu consigo para também comunicar o projeto, e as exposições, que é uma outra coisa também muito trabalhosa e interessante também se colocar, que também é desafiador conseguir produzir e conseguir abertura em alguns locais para conseguir colocar esse trabalho, né? Eu estou com uma exposição agora que vai lançar dia 15 de junho, que é uma exposição no mesmo... Naquele ano eu fiz um monte de exposição. Eu fiz a exposição aqui num outro shopping e esse shopping também que eu vou repetir agora. Você estava saindo daqui e indo para outro lugar, né? Isso. Então, assim, é uma forma de comunicar o projeto de uma maneira que as pessoas vão conhecer. Isso lá em Vitória. E a exposição lá que vai ser lançado o mini documentário comigo, em parceria com o Pixel Show. E é uma forma de divulgação, né? Além de trabalhar a rede social, é uma forma de eu conseguir expor um pouco de quem é ID, sobre o projeto tem tantos anos, e cada ano que vai se passando, eu vou conseguindo fazer uma exposição de um jeito. Lá atrás, em 2013, obviamente que não é a minha primeira exposição, na época em 2013 eu já tinha feito outras exposições de outro projeto. E eu comecei com umas imagens, e aí você apresenta, na época eu apresentei para um shopping, que inclusive eu tinha intenção de fazer uma exposição de um outro projeto, e aí eu estava iniciando aí surgiu a possibilidade de fazer a exposição desse trabalho aqui. Nossa. E eu fui fazendo um monte de foto, eu inventei de fazer um monte de foto, e aí lancei a exposição lá, a primeira exposição, e aí começou. Então assim, foi uma primeira abertura, né, de um shopping deixar eu produzir essa exposição, e aí vem os parceiros. E e eu já tive a experiência na época da graduação de prospecção de parceiros, porque eu cheguei a produzir eventos lá na época que eu trabalhava numa monitoria de fotografia, que era o evento de fotografia que eu tinha que prospectar parceiros, né, para conseguir apoiar o evento. Então, assim, fui procurando essa galera para apoiar a minha exposição, e foi indo. E hoje, não posso dizer que é fácil, mas hoje tem sido cada vez mais fácil conseguir parceiros. Não tão fácil, que é muito difícil, desafiador, mas assim, fácil no sentido de eu já consigo ter uma apresentação, eu já consigo ter um argumento melhor de contrapartida, então eu já tenho uma ampla experiência de comunicação, de um grande portfólio, digamos assim, com o trabalho, de chegar, também, né? De chegar para uma marca tal e falar, poxa, você apoia? Né? E aí já ficou mais interessante. Então assim, hoje a exposição desse mês de junho vai estar com todas as imagens em produção em Canvas, dentro de um shopping, que é um público, que aí eu vou afunilando, eu vou buscando um público diferente também. Hoje, para produzir, para participar da experiência Neon, geralmente quem investe é um público bem específico, então eu vou expor o trabalho nesse público, nesse local específico. Já tá tudo entendeu? Então tem tudo isso. Alvo, né? Exatamente. Cada vez foi
definindo mais, né? Eu vou buscando arquitetos, eu vou buscando parceiros que eu consigo fazer essas conexões. Hoje, por exemplo, meu público maior tem muito arquiteto, porque é o arquiteto que indica muitas vezes, isso se não vem do próprio proprietário, digamos assim, daquele espaço, vem e fala para o arquiteto faz contato comigo, porque é ele que está projetando. Ou então o arquiteto indica, entendeu? Então, assim, isso acontece muito, já aconteceu recentemente. Eu fiz um casal e aí a gente teve essa questão que esse casal estava num projeto de uma cobertura e eles meteram 3 fotos no espaço deles, fizeram um corredor que era tipo uma galeria e aí colocaram uma foto. Então isso acontece muito, sabe? E as pessoas que você fotografa, tirando os artistas em geral que já te procuraram, que você já fez vários trabalhos, a pessoa comum, vamos dizer assim, falando do público-alvo, mas a comum eu, a Charlie, o Guilherme, quer dizer, mas em todo caso, vamos lá, troquei o nome de novo, mas vamos lá. Tá, então eu contratei você e quero fazer um trabalho. É muito legal também entender, a gente falou bem no comecinho, mas a abordagem, como é que você faz o comecinho da conversa? Eu entro em contato, vou lá no direct, digo, oi, adoraria ser fotografado por você. Não é a Tânia que está falando aqui, é o Guilherme que não te conhece. Pronto, que nem está aqui agora. Então, dificilmente hoje eu chego para uma pessoa assim e ofereço, né, o trabalho. Ela vai me abordar. Como é que geralmente, você faz o início do processo? Geralmente, quando ela me aborda, eu falo, poxa, muito obrigado, obviamente, por você ter interesse em fazer parte dessa experiência. Mas aí a gente começa a conversar a ponto de você ter interesse de conhecer um pouco mais do trabalho. Eu começo a explicar um pouco também como é que é o trabalho, porque tem muita gente que quer participar e não sabe como é que funciona. Não faz ideia. Não entende o processo. Tem gente que não imagina nem que é pintura corporal. Tem gente que acha que vai me mandar uma foto e eu vou produzir. Vou imprimir e vou pintar. Ela não aí isso imagina acontece que ela muito. tem que ser pintada, Isso. tinta Uma vez uma pessoa chegou pra mim de fora, não sei se era de fora do estado, de fora do país, e falou, eu posso te mandar uma foto e você produzir? É porque tem muita gente que acha que é computação, que não é pintura corporal, né? Algo orgânico. Foto, sei lá, né? Que pinta foto, então assim, não é. Mas aí depois que a pessoa entende, tá entendido, tá? Porque eu gostaria, justamente por ter pessoas que estão começando, que tem às vezes uma outra pegada, não é neon, mas, né? Que tem que explicar um pouco o seu trabalho. Eu acho que é importante a gente entrar nesse mérito, já que o seu trabalho é diferenciado. Então, aí tá. Então a pessoa já entendeu, você explicou, aí você se encontra com a pessoa normalmente. Isso, aí quando chega o momento de fazer, já vamos marcar, a gente vai pro estúdio. Então, esse processo de já, digamos, pós esse início, essa introdução, já preciso conhecer essa pessoa. Não é assim, já chega, oi, tudo bem, prazer, vamos tomar um café, pronto, vou te pintar. Essa pessoa precisa estar confortável comigo, ela precisa da gente se conhecer, ter confiança, ela vai entendendo um pouquinho. Então, assim, eu geralmente faço todo esse processo, recebo bem, a gente senta, a gente conversa. Eu gosto mesmo de conhecer, porque isso é importante. Um café, o que você faz? Não, isso já no estúdio. Isso já no estúdio. Porque aí no estúdio a gente a pessoa já acordou, já aceitou, a gente já teve uma conversa prévia. Muitas vezes quando não acontece uma reunião online, que aí eu explico, aí a gente de fato explica melhor visualmente para poder ter uma aproximação. E aí no estúdio já é diferente, porque aí no estúdio a gente já entende, já tem uma conexão maior. Ela tem que entender, como eu falei, confiança. Ela tem que ter a confiança, e como sempre os fotógrafos, né? Eu não vou ser fotografado porque eu nunca vi. Né? E você também precisa. Sim, e isso precisa acontecer porque, como eu até mencionei, o resultado da foto depende muito da minha conexão com essa pessoa e a energia dela nesse momento, e ela estar confortável com isso ela se permitir, né? Se permitir. E o resultado vai influenciar, porque ela não pode, às vezes no dia ela não vai estar confortável, ou ela não vai sentir confiança em mim. Muitas vezes a pessoa vai estar ali de olhos fechados, e não vai ter muita gente no estúdio, então ela precisa sentir. E o mais curioso de falar de olhos fechados, uma vez eu fiz uma produção com uma menina que ela era surda e muda. E foi muito bacana. Eu tenho até isso no canal do YouTube meu que eu compartilhei.
que eu tive que combinar com ela alguns toques. Tipo, se eu fizer isso daqui, você vai fazer isso. Se eu fizer isso aqui, você vai fazer isso. Então foi muito sensorial para ela. No final ela até chorou. Ai, me deu até um arrepio. Foi muito legal. Experiência linda pra você também, né? Muito. Para mim foi assim, eu fico muito arrepiado só de comentar, porque para mim foi, de fato, foi sensorial para ela, foi emocionante para ela e para mim foi sensorial num todo. Quando ela viu. De conseguir ver esse resultado, sabe? E ela, quando viu o resultado, ela começou a chorar, assim, ela ficou muito... Isso que para mim é o objetivo maior do projeto. Ter isso como resultado, sabe? Porque eu acho que o projeto, ele é feito para conseguir ter alguma mudança. Aquela produção que na época a gente fez aqui com vocês, que a gente também teve uma modelo, que estava passando por uma situação específica na época, que aquela produção fez uma, digamos assim, em cores a gente expõe muitas vezes o que está aqui dentro. Então o resultado não é só a estética do neon, é a cor, aquele resultado colorido. É muito que a gente expõe muitas vezes esse interior, sabe? Isso que o projeto neon é isso. De trazer, né, uma autoestima, a pessoa tá meio deprê, tô meio deprê, mas daí ela se vê em um movimento. Teve pessoas que já participaram do projeto e começaram a se fotografar mais. Eu já teve casais. É terapêutico. E isso eu busco, não só eu tô sempre me especializando também, buscando experiências para poder levar para a experiência, de conhecer às vezes certas coisas que eu consiga aplicar, né? E poxa, já tive casais que começaram a melhorar um pouco a relação. Porque eles começaram a se enxergar de uma maneira diferente, pintados, sabe? Isso que é bacana. Eu acho que o projeto não é isso, ele não é só a estética, é essa mudança. Né? Sim. Que eu acho que assim, a gente tá falando, eu imagino quantas pessoas estão curiosas para ver o teu trabalho. Porque assim, é imperdível, é maravilhoso, ver uma exposição tua, ver você trabalhando é incrível. Acho que a gente tem que fazer um vídeo uma hora dessa para mostrar. Mas uma coisa que me ocorreu a gente conta aqui a parte bonita, deu tudo certo, é linda essa experiência, mas você tem que contar pra gente aí se teve algum perrengue, se teve alguma história que não deu certo, algo que não funcionou, que você, não só as expectativas e a superação, e sim algo assim, me programei pra isso e não deu certo. Teve alguma vez isso? Porque a gente só conta o lado bonito, né? Sim. Deixa eu lembrar. Tem muitos, né? É muito, assim, ao longo desse... ou que você não conseguiu resolver? Eu acho que assim, não só do projeto, mas em várias coisas nesse percurso, como artista visual, como fotógrafo, já aconteceu várias coisas. Já aconteceu de eu ir pra Argentina apresentar o projeto Desigual e eu perdi minha carteira, minha identidade. E aí eu fiquei, meu caos mental nesse período. Dentro do projeto, tem muita foto que eu não compartilho. Muita foto que às vezes eu produzi não fotos que eu produzo, que são testes, são coisas que eu de fato estou ali experimentando. E que se eu fosse um dia fazer uma exposição só de coisas que deram errado, talvez hoje em dia seria muito interessante, porque tem muita foto. A história por trás das câmeras. Mas assim, de verdade, acho bem pontual, assim, aquele que a tinta não pegou, ou que você teve alguma coisa assim. Já tive modelo que ficou com o olho um pouco ardido e eu tive que mudar todo o tipo de tinta que eu usava, até para sentir, que é o estudo que a gente vai fazendo. Às vezes a gente usa um material, esse material já não está funcionando, eu começo a trocar. Aí hoje eu já não uso mais esse tipo de material, isso há muitos anos. Então assim, são coisas que vão acontecendo que a gente tipo assim... Agora, perrengue, cara, é muito específico. Teve alguém que se olhou e não gostou? Muito difícil. Muito difícil. Nunca, olha que coisa, eu nunca tive. Pessoas que já foram pintadas e nunca gostou. Poderia nunca. Você falou dos olhos fechados, que eu lembrei, né? Às vezes a pessoa abriu o olho. Sabe o que me... Desculpe se eu tô me diminuindo ou mudando o foco. Mas sabe quando a pessoa corta o cabelo e se olha e diz pro cabeleireiro assim, não sei.
Eu não gostei. Pinta e não era essa cor. Então, assim, Não coisa era. nesse sentido, né? Mas uma coisa, talvez uma coisa curiosa que seja interessante de compartilhar seria essa da produção que eu fiz desse evento de moda e design. Na época, que é uma coisa legal talvez de compartilhar, porque envolve uma pegada comercial também, que envolve outras pessoas. Muitas vezes eu estou produzindo ali, as pessoas confiam, vai ser aquilo ali e tal. Tem foto no site também? Tem no site, tem foto no site. Se você quiser colocar, a gente pode mostrar. A pessoa São que três... está só ouvindo a gente tem que entrar no site Projeto Neon e lá dar uma pesquisada. projetoneon.com.br. No site tem uma foto de uma mulher com um chapéu, e aí ela é bem frontal, os seios à mostra e bem colorido. É a foto... vai descendo. Mas é bem... acho que antes do Thiago, essa daí do meio. É de baixo. Essa foto, ela foi feita... Essa foto. Olha como é que foi essa história. Eu acho interessante porque, assim, na época a gente tinha uma diretora de arte, tinha o pessoal do marketing dentro do estúdio comigo, e eles queriam fazer essa produção com algumas influenciadoras. Isso é legal também, porque influenciador é horrível de fotografar. É mais pra blogueira que fica lá com o celular, assim. Ele já tem as poses prontas. Muito. Não vamos falar mal deles. Que Não, porque isso daí é super... são Deus me livre. Mas assim, é divertido, é divertido. Então assim, essa foto na época não ia ser isso. E eu fiz uma pintura, eles começaram a dar alguns assuntos assim, a designer. Ela tava, inclusive, eu lembro isso até hoje, a designer estava sentada nada contra a designer, gente, pelo amor de Deus. Não. Mas a designer estava com um olhar, um pensamento de que ela estava sentada, ela estava desenhando umas manchas de onça pintada. E ela falou, faz isso na modelo. Aí eu, beleza, vamos fazer. Né? Tô ali e fiz. Eu falei, não é isso. Não tá legal. Botou uma peruca rosa. E eu dificilmente uso objetos. Assim, objetos que sejam muito nítidos. Porque eu gosto de deixar algo bem abstrato, bem fora do real, assim, sabe? Então... Fiz uma... Eu devo ter sido registrado, tá vendo? É o tipo de fotos que poderiam ser expostas. Então, assim, fiz aquela peruca rosa, muito fluorescente. Exposição do lado B. E aí, fiz essa foto, e a pele muito exposta. Eu falei, não é isso. Aí eu peguei e chamei, eu lembro isso até hoje. Aí o menino do marketing, o diretor de marketing, a designer. Aí eu falei, gente, vamos lá. Não é isso, o projeto não é esse, a pintura não tem que ser essa, e se vocês quiserem confiar no meu trabalho, a gente pode seguir por outro caminho. E aí surgiu... Você teve que se posicionar. Eu me posicionei mesmo, assim, e aí foi o que aconteceu. Essa foto foi feita, porque na época o evento, a gente teve algumas peças que foram usadas juntamente com as modelos, que era um evento de moda, né? Então teve um chapéu, teve uns acessórios, teve uma jaqueta que eu produzia pintura, acho não sei se a jaqueta eu tirei do site. Então assim, gerou esse resultado mais estético, com as cores de fato, da estética que eu gosto de trabalhar no projeto. Teve as modelos... tá vendo? Teve um raio num brinco, já aquela cor um pouco mais desconstruída, teve o brilho do neon, teve alguns efeitos, então são coisas... E o retrato... Dava pra passar. Então... e teve esse objeto que compõe, né? Então são coisas que a gente conseguiu até expor, que teve uma instalação chamada Cosmogonia, que inclusive eu vou levar essa instalação de novo para a exposição de junho, não no mesmo formato. Então assim, virou isso... E as peças de comunicação do evento foram, de fato, muito mais interessantes, muito mais impactantes, com muito mais cor. Você falou. Mas então, assim... Mas nesse caso, isso tudo era bem específico. Muito específico. Então, foi uma coisa curiosa, como a gente também, como artista, e, né, tem que se posicionar. Sim. Porque, muitas vezes, você pode, assim como qualquer... produção fotográfica e trabalhar com outras pessoas, você pode seguir por um caminho, por alguém que está falando para você fazer e não vai sair, não vai dar certo. Vai dar certo porque você já sabe o que funciona também, né? Sim, então a gente tem que tentar Essas fotos que a gente está vendo, elas são essas específicas aqui, passou casaco, óbvio, essas são do projeto. Essa aqui já é outra. Aí já é outra coisa. Tá. Até o óculos. Até então era moda. Isso, até o óculos ali e era moda. Esse cara, se der pra voltar um pouquinho, esse do cabelo, né? Que eu queria entender um pouquinho essa foto. Aí, isso. Eu queria entender essa foto. Quem é, o que é.
Essa foto, ela foi num Acho outro que- evento, que inclusive era também um evento de moda, mas não foi nesse evento específico de moda. Esse cara, ele é um músico, ele é um cantor, e aí na época a gente fez essa produção muito pontual, que eu estava com um espaço nesse evento de moda. Então isso foi no início do projeto, foi uma pintura muito específica. Eu estava usando muito a estética na época com essa tinta na face mais azulada. Eu estava usando na época um pouco Parece disso. um deus hindu, uma coisa assim. Isso, e ele tem bem uma cabelo, característica assim, sabe, de cabelo comprido, Mas tá barba. dentro dessa mesma pegada da moda lá. Não, essa especificamente não foi. Ah, tá. O que foi produzir aquelas meninas, as Entendi. modelos, e aí entrando na questão Vamos passar do... outras até pra gente dar uma Sim. olhadinha. Acho que tem aquela das rodinhas lá bem no comecinho. Isso, falando um pouco Que acho que da... dá pra você falar um pouquinho do processo dela ali, né? Sim. Essa é bem produção, legal. As rodinhas. eu gosto das rodinhas. Mas é porque são rodinhas. São rodinhas, né? Sim, mas Elas- é engraçado falar. quando a gente vai nomear a foto, né? Isso, Vamos botar o nome lá no quadro, rodinhas. As rodinhas. Aí vem um monte de cliente que vende rodinhas. A empresa, ela era uma empresa que vende produtos elétricos, tipo foil elétrico, bike elétrica. Aham. E aí na época eles tinham skates também elétricos, e a gente fez essa foto pra gente lançar em conjunto, E essa é recente, porque é uma né? foto... Hã? Essa é mais... Essa é de 2 anos atrás, assim. É uma produção que eu fiz para as t-shirts do projeto. Entendi. E aí ela virou uma camiseta, teve mais umas 3 estampas, 3, 4 estampas que viraram camisetas. Então foi uma produção bem São específica. rodinhas de skate, né? Pra quem E não são tá rodinhas, vendo, isso, então, são rodinhas de skate, porque a gente simbolizou isso e no olhar, né? Tipo, trabalhando esse óculos com as rodinhas num retrato. Até pra quem tá no Spotify tem vídeo, as pessoas vão conseguir ver, eu acho. Ah, ótimo. Ah, que legal. Tá. Muito bom. Então, assim, cada foto tem uma certa particularidade. Eu gosto dessa de cima, Da do Zup. Dilcinho. Ah, não. Tem essa da Zup, que é a capa da Zup atualmente, que é a revista de design. Então, eu fiz 2 produções com uma Já mesma saiu, modelo. né? Lembro que você me mandou uma foto. Isso, Já tá, a Zup já tá rolando, eles já Já estão tá. vendendo a É revista desse dessa edição. dessa edição, quer dizer. Fizeram, a gente fez, eles fizeram essa capa comigo. Então essa foi uma das produções que eu fiz com essa modelo. E teve uma outra foto que eu gosto de fazer a conexão, que é onde geralmente essa que o menino tá com a folha. Ah, Eu matei a planta, tá, Tânia? é, Tânia ali pintou a planta. Eu pintei a Tem planta. problema. Então assim, muito pra fazer isso. Nossa, mas que é artificial. É artificial, né? Lindo. Agora ela é. Agora ela é. Virou. Então É assim, lindo, maravilhoso. no mini documentário Nossa, que o muito Pixel essa Show foto. fez comigo, Tânia, você não vai assistir. Ele vai morrer. Eu arranquei a planta assim no vídeo. Porque assim, a gente. Mas tinha outras várias. Não tem problema. Então assim, a gente fez uma conexão dessa pintura com o musgo e as folhas dessa árvore. Então são coisas que geralmente eu gosto de extrair assim, da natureza, de ter uma certa conexão isso com a gente, né? Que também Sim. busca essa coisa mais natural também nos corpos. Então eu fiz essa pintura com essa folha, a conexão do cabelo dela, nesse tom mais verde. Tem algumas imagens nesse mini documentário que vai ser lançado em breve online no canal deles. Então tem esse brilho do neon verde no corpo que também conecta com aquele musgo verde na de parede. verdade, né? Isso lá em Vitória, tipo, andando, né? E a gente vê essas conexões. Luigi, a partir do momento que você come, vou passar, acho que outras, porque elas são tão lindas. Eu achei que essa tem uma luz diferente. Você tá usando Um pouco mais iluminado, né? atrás, E isso né? é uma coisa legal da uma fotografia coisa com luz diferente, negra, que é tecnicamente uma coisa que a gente não comentou quando você estava falando, Um beijo ali. que tem muito, assim, tipo, a luz negra ela não é como essa luz aqui, Sim. né? A luz contínua. Se eu precisar rebater, eu não consigo rebater ela com um isopor. Exato. Eu não consigo rebater ela com um tecido branco, a não ser que ele brilhe na luz negra. Então, o meu rebatedor é sempre algo que brilha na luz negra. Então, eu consigo ganhar um pouco mais de intensidade de iluminação
através disso. E aí você tem uma imagem um pouco mais nítida, um pouco mais clara, com aquela modelo, os olhos. Não é todo mundo que fica com um olho bacana na luz negra, tem isso também. Tecnicamente falando, eu acho que essa nossa conversa talvez tenha que... Quando se voltar, a gente faz a 2. Toda vez que você vem, a gente faz uma coisa diferente, agora somos mais práticos. Gente agora deve ter ficado, a gente tem, né, que encerrando e pensando que tem, infelizmente, que terminar a nossa conversa, mas tecnicamente falando, realmente tudo se resume, na técnica agora, em fotografar no escuro. Sim. E isso é tarefa difícil. É muito difícil. Fotografar no escuro, inclusive... O foco deve ser difícil. Fazer... Hoje para mim é muito mais prático. Eu já consigo lidar muito bem com isso, na parte de fotometria, na parte de estar ali fazendo essa captação. E muita gente, quando participa junto comigo, assim, acha que eu vou produzir, vou pintar tudo antes no claro mas eu fico lá, tipo, uso um rebatedor e aí tudo no escuro é pintado. E eu vejo algumas outras pessoas que às vezes me marcam na rede social, tem vídeos também, enfim, que as pessoas fazem tudo o inverso, ilumina, normal, e não é a mesma coisa, né? Você não vê, você já está pintando no escuro, eu já estou visualizando a foto, então a cabeça já acostumando, não nem questão do acostumar do olho, mas assim, já consegui ver a possibilidade de desfoque, da composição, da pintura, como é que vai ficar, porque por exemplo, se eu pinto você aqui de uma forma, nessa iluminação vai ficar muito diferente. Quando eu apago a luz com a luz negra, vai ficar ainda diferente. Quando eu capturo, já é ainda mais diferente. Então, assim, por isso que é uma pintura que você não pode ficar aqui olho nu, normal, né? Teve gente, por exemplo, que já quis que eu fizesse exposição com modelos em desfile, né? Tipo, mas não vai ser a mesma coisa. O resultado fotográfico, tecnicamente, envolve muito... Se eu vou fazer um borrão, se eu vou fazer um movimento de câmera, se eu vou fazer um desfoque diferente, uma lente mais articulada, então envolve muito isso. E é muito mais diferente, assim, se eu vou fazer com o celular, eu já fiz com várias técnicas diferentes, sabe? Então, assim, por isso que há muitas possibilidades. É muita pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta que é pra gente poder encerrar, mas é assim, vai ter muita dúvida. Pessoas que não conhecem teu trabalho ou que conhecem, né? Eu sou uma admiradora sua, que é o seguinte, as pessoas podem fazer perguntas ou falar contigo através do teu site ou do teu Instagram, como é que as pessoas podem conversar com você? Pode conversar comigo pelo Instagram, pelo site. No meu site tem possibilidade de mandar e-mail para mim. Então, gente, escutem isso. É muito mais prático. Às vezes eu não vejo, porque tem... Às vezes eu não vejo, porque tem mensagens que às vezes não vai, né, aparece tão nitidamente. Mas sempre que possível eu tô conseguindo trocar ideia com pessoas, assim, ou mandando e-mail. Já teve casos de alunos até de fora do país que me mandaram e-mail, querendo saber onde que encontra tinta, que lente que eu uso, que lente, não sei o que, mas as pessoas vêm muito técnico. Vem muito perguntando essas coisas. Tem gente que pergunta qual é a tinta que eu uso na base da pele. Então, assim, cara, eu sempre respondo, não é pela técnica. Né, vai pelo que você quer construir, né, o que você quer conceituar, o que você quer passar com essa produção. Então tem muito isso. E não tem jeito. Eu acho que vocês devem vivenciar isso muito mais do que eu. As pessoas geralmente buscam mais a técnica, não que a técnica, obviamente, não seja importante, que é importante, né? Exatamente. Mas são dúvidas que vão surgir. Não precisa, mas assim... Obviamente, não vejo problema em compartilhar a técnica e, obviamente, as pessoas vão produzir cada um de uma maneira diferente e isso que é bacana, né? E, às vezes, conectado com outras coisas, com outras estéticas. Então, isso que é legal. A gente vai produzindo e isso vai sendo espalhado. Você falou a palavra-chave para a gente poder encerrar essa conversa, que é conectar. Isso. Porque essas conexões são incríveis. A gente sempre fala, né, Charlie? Essas parcerias possíveis e impossíveis, que a gente pensa, é difícil, eu falo sempre em aula, é difícil falar com aquele fotógrafo que eu tanto admiro, que mora não sei onde. Aí o aluno chega e diz, mas tem muita gente que acha que é difícil. Só pra você ter ideia, tem uma escola do... Cara, de onde que é? Ivoti, Rio Grande do Sul. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidade
do interior, assim, Olha, eu sou muito... gaúcha, né? Pois é, cara, eu acho que é Ivoti, eu vou perceber, acho que é Ivoti. Ela ficou super feliz que saiu a revista agora da ZUP. Ela falou, onde que eu compro? Eu falei, compro aqui com o meu cupom, que inclusive eu comprar mais barato no site, e para levar isso pros alunos. E ela fez vários projetos com os alunos, Legal. crianças. Ai, Então, assim, e eu mantenho contato com ela até hoje. E não só com ela, com outras escolas, com outros alunos. E eu acho que isso é bacana. Teve aluno de não sei qual região que fez o TCC e me botou na referência bibliográfica, porque ele fez um projeto. Então, assim, fez contato comigo, né? Então isso que é bacana. Eu não vejo problema de compartilhar. Não, a gente está aqui compartilhando. Mas é que a vontade de continuar conversando é muito grande. Então, Mas, Ride, muito obrigada, né? Nossa, Toda vez que você vier a agradeço. Curitiba, com certeza, né? Chama a gente. Com Fazer sempre certeza. Quem alguma sabe a gente vai coisa. pro Vitória um dia. Quem sabe. Pois é, vocês têm que ir lá. Eu já Fazer vi esse várias vezes aqui. trocadilho. Não, a gente prometeu várias vezes. Mas, Ide, não tem palavras, muito obrigada. Tem imagens, mais do que as palavras nesse caso. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Realmente, você é um cara persistente, você é um grande artista e é um orgulho pra Que gente. venham mais 10, mais 100 anos aí pela Não, frente do e é- Projeto Neon. E quem sabe uma próxima exposição pode ser o do Reborn, que eu estou em estudo. Pois Por que é, não? ó, uma A gente novidade. vai Que já é uma pegada, Claro. numa proposta semelhante ao neon, com cores, com pintura, e quem sabe aí a gente está fazendo outra exposição, Ah, é legal. pensando nele. Aí a gente volta aqui no Sobre Olhares para falar da nova Isso exposição. aí. Mas então, só temos a agradecer, né, Chay? Isso aí, obrigada. E é isso, E obrigada. obrigada a todos que estão nos ouvindo. Dúvidas, mandem também que a gente vai respondendo. Um dia vocês têm que ser minha modelo aí. Também, né? Aí vocês vão pro Vitória. Ah, é, né? Que delícia. Pretexto. Só um pouquinho, gente. Não, escuta, tá gravado. Tá Um dia gravado, Você vai é. ser nosso modelo, Chay. Ó, A gente vai cobrar, hein? isso tá gravado. O modelo é que vocês vão pra Vitória. A gente vai pra Vitória Mas pra olha, ser fotografado. então, muito obrigada, um beijo Obrigada, grande gente. e sucesso sempre. pra você. Obrigado, gente. E Muito fiquem feliz. de olho aí nos nossos podcasts sobre olhares. Isso, bem, não. Logo, logo. Você já usou a fotografia para expressar o que você vê? Todos temos uma forma única de olhar o mundo. Com uma câmera na mão, podemos compartilhar e entender diversas interpretações do mundo à nossa volta. E para conversarmos sobre isso, eu, Charlie Tecchio, E eu, Tânia Buchmann, te apresentamos o Sobre Olhares, o podcast de fotografia do Centro Europeu. aqui nós vamos conversar com profissionais notáveis da área e compartilhar experiências, histórias, conhecimento e, sobretudo, diferentes olhares. Vem com a gente.